Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos. Aqui é o Gilson Castilho e essa é uma mensagem da Palavra de Deus para sua vida. Eu desejo que a paz e as bênçãos de Deus te alcancem onde quer que você esteja. Louvado seja Deus pela sua vida. Na mensagem de hoje, veremos 5 personagens bíblicos que lutaram contra a depressão. Se você percorrer a galeria de heróis bíblicos, posso dizer que é o famoso Salão da Fé que encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11, você notará que os personagens mencionados ali, todos grandes exemplos de fé, têm algo em comum. Todos eles lutaram com passados sombrios, medos, fracassos, relacionamentos rompidos, ansiedade e depressão. E no entanto, hoje eu vejo muitos pregadores que gostam muito de falar dos pontos positivos desses personagens bíblicos, o que é maravilhoso, claro, porque são exemplos de fé, grandes exemplos de fé. Mas falar também das suas fraquezas também é muito bom, porque vemos que não somos diferentes. Existem heróis da fé, sim, assim como também há muitos hoje, mas não existem super-heróis. Todos nós somos seres humanos, com qualidades, mas também muitos defeitos, fraquezas e inconstâncias. Muitos de nossos exemplos de fé, personagens bíblicos favoritos, lutaram com dúvidas, desespero, ansiedade, depressão. E o melhor de tudo, o Deus que eles serviram é o mesmo Deus que servimos hoje. Olha só que interessante. Então eu espero que esta mensagem traga conforto para o seu coração com essas histórias honestas e cruas, porque onde somos fracos, Deus é forte. Quando as nossas forças falham, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. E veremos isso com 5 personagens bíblicos nessa mensagem. O primeiro personagem é muito conhecido, personagem que cito bastante aqui no canal, Davi. Davi escreveu nos Salmos 69, verso 3. Estou exausto, pedindo socorro. Minha garganta está seca. Meus olhos desfalecem, procurando meu Deus. Davi escreveu muitas canções de lamento em vários momentos de sua vida. Quando estava se escondendo de um ex-mentor que queria matá-lo, o rei Saul, e também depois fugindo de seu filho que havia iniciado uma revolta contra ele, por exemplo, Davi passou por muito sofrimento, muita angústia, e nesse tempo ele escreveu muitas canções de lamento, orações, também encontramos no livro dos Salmos. Salmo 69:3 é uma dessas ocasiões em que Davi estava realmente muito amargurado, triste, depressivo. Ele disse: estou exausto, meus olhos desfalecem procurando meu Deus. Olha só, este rei, o rei Davi, estava familiarizado com a traição e noites sem dormir, e clamava a um Deus que às vezes parecia silencioso. Ele disse: meus olhos desfalecem procurando meu Deus. Ou seja, parece que Deus não respondia às suas orações. Parece. Consegue se identificar aqui? Olha aí, meu irmão, minha irmã, alguém com os mesmos sentimentos que os seus. Davi estava pedindo socorro. Davi estava aqui realmente deprimido. As orações de Davi, brutalmente honestas, têm sido um conforto para muitos cristãos hoje que lutam contra a depressão. No texto que nós lemos, vemos a oração de Davi, assim como muitas outras. E Deus preservou estes salmos ousados e não filtrados até hoje em nossas Bíblias, para que nós vejamos também que os seus servos do passado, pessoas de grande exemplo, passaram por momentos difíceis.
E na história de Davi, aprendemos como a sua fé lhe deu coragem para encerrar a maioria de seus lamentos com louvor e alegria. Davi lamentava, Davi chorava, Davi buscava a Deus em desespero, Davi chorava muito ao orar, mas ao encerrar suas orações, que encontramos nos Salmos, ele termina com louvor, ele termina com fé, confiança, na certeza de que Deus o fortaleceria, na certeza de que Deus é o seu refúgio. Um salmo bem familiar é o Salmo 42. Ele diz: "Por que, minha alma, você está abatida? Por que tão perturbado dentro de mim? Depositai vossa esperança em Deus, porque ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus." Note só, no final da sua oração, mesmo com o coração abatido, perturbado, ele disse para o seu próprio coração: deposite confiança em Deus, deposite, porque a vossa esperança está em Deus. E chamou Deus de seu Salvador e meu Deus. Se lermos toda a história de Davi, veremos que no final Deus livrou de Saul e de Absalão, que o perseguia, embora isso com grande custo e muita dor, porque Davi também cometeu muitos erros. Davi não teve uma vida muito feliz. Ele passou por grandes sofrimentos e decepções por conta também de seus erros, mas os salmos mostram que Davi escolheu a alegria e a ação de graças a Deus, independentemente de suas circunstâncias. Podemos aprender muito com isso, não acha? Se você quiser ler um pouco mais sobre a história, sobre os sentimentos de Davi, poderá ler o livro dos Salmos. Salmos 22, 69 e muitos outros que ele fala sobre os seus sentimentos. Bem, o segundo personagem que também passou por grandes sofrimentos, também muito conhecido, é Jó. Mas é bom nos lembrarmos. Hoje eu vou citar personagens bem conhecidos, mas é bom sempre nos lembrarmos desses personagens. Jó falou as seguintes palavras. Se encontra no livro que leva seu nome, Jó capítulo 3, versículo 20, que diz: "Por que é dada luz aos miseráveis e vida aos amargurados de alma, aos que anseiam pela morte que não vem?" Jó passou por um sofrimento tão intenso que desejou morrer. O fiel Jó enfrentou um ataque demoníaco, diferente de qualquer um na história bíblica. A riqueza, família e saúde de Jó foram destruídas em apenas um dia. Sua esposa respondeu incitando-o a se juntar a ela para desistir de Deus, mas Jó recusou. Embora ele tenha passado a maior parte do tempo debatendo com seus amigos incrivelmente inúteis e insistindo que seu tratamento era injusto. Algumas pessoas apontam para as bênçãos abundantes no final da vida de Jó como exemplos da reação de Deus a Jó e seus clamores. Isto pode ser verdade, mas muito mais profundo, sabe o que é? Não é as bênçãos que Jó recebeu no final de sua vida. Muito mais profundo é o fato de que Deus respondeu. Porque Jó repetidas vezes, exigiu uma audiência com Deus, e às vezes até com raiva. Ele exigiu uma audiência com Deus, ele queria conversar com Deus, ele queria uma resposta. E depois de tanto insistir, Deus apareceu. E em uma das mais belas passagens da Bíblia, colocou todo o sofrimento humano em perspectiva ao lado de sua própria força e poder. Foi quando Jó passou a entender que ele não era nada para achar que entendia alguma coisa ou que poderia questionar a Deus. Mas o ponto que aprendemos aqui é que, mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está observando, e no devido tempo a sua resposta virá e Ele proverá a saída. Se você quiser ler a história completa de Jó, poderá ler o livro que leva seu nome, o livro de Jó.
escrito por Moisés, especialmente os capítulos de 1 a 3 e depois os capítulos 38 ao 42, tá bom? O terceiro exemplo é o profeta Elias. Elias, alguém vai falar, mas de novo vai falar de Elias? Sim, vou falar de Elias. Elias é um profeta que precisamos sempre nos lembrar. É um homem, um servo de Deus, fiel, cheio de fé. No entanto, vemos ali a sua fraqueza e aprendemos muito com ela. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias disse: Já tive o suficiente, Senhor Jeová. Pegue minha vida, não sou melhor do que meus ancestrais. Olha só, aqui outro servo de Deus que já não desejava mais viver. Ao contrário de alguns dos outros personagens desta lista, Elias não fez essa oração exausta, com vontade de morrer, depois de um longo tempo de sofrimento. Jó passou por um grande sofrimento, Davi passou por um grande sofrimento, mas Elias não. Na verdade, Elias fez essa oração logo após uma vitória incrível que Deus usou para operar um milagre na frente de toda a nação, uma elevação espiritual. Mas apenas um dia depois, ele desabafou, fugindo de uma rainha vingativa, Jezabel, faminto e se sentindo muito sozinho, e disse essas palavras que não queria mais viver. Após um dia antes ele estava feliz, foi usado tremendamente por Deus, e no outro, desesperado, querendo morrer, morrendo de medo, depressivo. Não podemos aprender muito com a história de Elias? Olha só, depois de certificar-se de que as necessidades básicas de Elias foram atendidas, como comida, água, descanso adequado, depois que Deus proveu isso para ele, Deus fez a Elias uma pergunta chave que ele precisava pensar mesmo no meio de sua depressão. Deus perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Deus também disse a Elias que ele não estava sozinho, que outras 7.000 pessoas também se recusaram a adorar deuses falsos. E mais importante, Deus mostrou ao profeta a sua glória, que não se parecia em nada com o que Elias pensava que seria, vindo com uma voz mansa e delicada. Olha só como Deus agiu de forma bondosa com esse profeta, que após apenas um dia de grande vitória, de ter sido usado tremendamente por Deus, um dia após ter sido ameaçado, já mostrou-se fraco e morrendo de medo. E olha só como Deus lidou de forma bondosa e amorosa com Elias, o ajudando a sair dessa situação difícil. Se você quiser ler a história completa, poderá ler primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18, tá bom? O quarto personagem bíblico é Noemi. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 21 diz: O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Saí cheio, mas o Senhor me trouxe de volta vazio. Bem, depois que seu marido e 2 filhos morreram, enquanto ela vivia como refugiada em uma terra estrangeira, Noemi voltou para sua terra natal, Israel, irritada e pronta para desistir da sua vida, que ela disse ser muito amarga. Mesmo a dedicação de sua nora Ruth não foi suficiente para impedi-la de desabafar sua profunda mágoa para todos ao seu redor. E as palavras que lemos em Ruth 1, 21. O que aprendemos com a história de Noemi? Bem, às vezes, a resposta de Deus, querido, é o cuidado de outra pessoa. Quando ela mais precisava, Deus trouxe Ruth para ajudá-la. Então, em sua lealdade inabalável, Ruth cuidou das necessidades físicas de Noemi, repetiu palavras de fé em Deus e, eventualmente, deu-lhe uma nova esperança por meio de seu casamento com Boaz e do nascimento do neto de Noemi. É linda a história de Ruth e Noemi. Você pode ler isso em Ruth, capítulo 1 até o capítulo 4.
O quinto e último personagem bíblico que vamos examinar aqui é o rei Salomão, o mestre de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13 e 14, Salomão disse: que pesado fardo Deus colocou sobre a humanidade. Eu vi todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Todos eles são sem sentido, uma perseguição ao vento. O escritor de Eclesiastes, o rei Salomão, era um homem que tinha tudo. Milionário, rico, sábio, poderoso e possuidor de tudo o que precisava para ser feliz. Ele tinha tudo para ser feliz, exceto que ele não era. E ele pegou um livro inteiro, que é o livro de Eclesiastes, para escrever sobre todas as coisas na vida que não poderiam lhe dar um senso de propósito e felicidade. Interessante que não há nenhum milagre aqui que lemos, nenhuma pessoa trazida à vida de Salomão para confortá-lo, nenhuma reversão inesperada das circunstâncias, nenhuma missão divina de Deus para dar-lhe propósito. Em vez disso, parece que Deus simplesmente revelou o significado de muitas coisas a Salomão em meio ao mundano, em meio aos seus erros e também na satisfação de obedecer aos seus mandamentos. Salomão aprendeu com seus erros e acertos. E no final de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele escreveu: aqui está a conclusão do assunto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de toda a humanidade. Note, ele percebeu que em meio a tanto sofrimento, há tantos fardos pesados que precisamos carregar, há tantas coisas sem sentido que existe neste mundo, ele percebeu que a conclusão de tudo é: teme a Deus, guarde seus mandamentos. Esse é o dever de todo ser humano. Se você quiser ler um pouco mais sobre a história de Salomão, poderá ler o livro de Eclesiastes, especialmente o capítulo de 1 a 3 e depois o capítulo 12. Bem, eu fiz um pequeno resumo da história desses 5 personagens. É claro que poderia abranger em detalhes sobre a vida de cada um e poderíamos aprender ainda muito mais, mas isso exigiria um vídeo muito longo. Mas eu deixo para você o convite para estudar a história dessas pessoas de fé que sofreram, lutaram e venceram. Encerraram suas vidas com a certeza de que obedecer a Deus e se refugiar nele é o melhor a se fazer. E todos eles tiveram grandes aprendizados com seus erros, com seus momentos de tristeza e depressão. Gostaria que você colocasse nos comentários aqui embaixo do vídeo qual dos personagens que citei você mais se identifica. Eu ficarei muito feliz em ler, tá bom? Para finalizar, eu gostaria de ler para você, querido, minha querida, um texto bíblico consolador. Se você se sente triste, abatido, preste muita atenção nas palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e o versículo 16. Diz assim: somos afligidos em todos os sentidos, mas não esmagados, perplexo, mas não levado ao desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, para não desanimarmos. Você que se sente triste e abatido, apegue-se a essas palavras. Você pode estar afligido, mas não esmagado, perplexo, mas não levado ao desespero, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Essa é a palavra de Deus para você hoje e eu espero que te ajude de alguma forma, tá bom? Eu desejo que Deus te proteja, te guarde e que a sua paz te alcance onde quer que você esteja, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.